Salve galera, Dr. Chopek na área e hoje a gente traz um tema muito da hora para conversar com vocês. E aí, o que vale mais a pena? Você ter o videogame original ou você ter os clones de época? Galera, se você está começando no retrô, em algum momento você vai fazer essa pergunta para você. Porque tem videogames originais antigamente e tem os clones, os famosos clones. E hoje a gente vai fazer uma pequena comparação entre esse cara aqui, o NES, que é o Nintendinho de época, com alguns clones, por exemplo, o Dynavision, que é o outro videogame de época, e também o Turbo Game, que é o outro videogame de época. A gente vai fazer essa pequena comparação, ver qual mais vale a pena em alguns contextos diferentes, historicamente falando, qualidade, imagem, som. A gente vai fazer essa pequena comparação. E no final eu vou falar para você qual é a melhor opção para você ter na sua coleção hoje, baseado nesses tópicos que a gente vai conversar por aqui. Beleza? Fica no vídeo que o vídeo tá top demais. Porque tem muita gente que fala, clone é clone, original é original, então é muito fácil você decidir o que você quer. Mas não é bem assim. Por quê? Dependendo do que você quer, o que você pode gastar, do que o clone faz sentido para você, do que você viveu lá atrás, essa resposta não é tão óbvia assim. Em alguns casos, o clone faz muito mais sentido do que o videogame original. Então hoje eu quero fazer uma comparação completa, uma comparação realista. Não é só qual é o mais bonito, qual é o mais colecionável. Eu quero comparar os três hoje na vida real de hoje em dia, pensando em quem quer jogar, pensando quem quer colecionar e também pensando quem viveu essa época ou quem até nem viveu e quer entrar nesse mundo agora, hoje em dia. E no final do vídeo eu vou te dizer em cada uma das situações qual videogame eu escolheria para mim hoje. Só para a gente organizar essa conversa, eu estou comparando três caminhos diferentes, para ficar bem claro. Então são três vertentes diferentes uma da outra. O primeiro é o Nintendinho, o NES, que tem um valor histórico muito grande, que é o produto oficial da Nintendo e que é o mais forte historicamente dessa linha. O segundo é o Dynavision, que foi um clone muito conhecido aqui no Brasil. E o terceiro é o Turbo Game, que também foi um clone muito popular aqui no Brasil e que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, que foi o clone que eu tive quando eu era criança. Então, aqui a gente não está falando só de videogame, a gente está falando de história, de acesso, de nostalgia e da realidade do povo brasileiro lá atrás, na década de 90. Agora, tem uma coisa muito importante que precisa ser dita antes de qualquer comparação. O Nintendinho original não era um videogame muito fácil de você ter. Ele era um videogame difícil de você achar, porque ele era um videogame importado, era um videogame caro, não era um videogame que você tinha tanto acesso assim, quando você era na década de 90. Por exemplo, eu mesmo, quando eu era criança, eu nunca vi um Nintendinho original. Eu nunca tive o prazer naquela época de jogar no Nintendinho original. Porque o acesso dele era uma coisa fora da realidade da grande população brasileira. Então, assim, é aí que os clones chegaram fortes. Então, foi aí que a indústria brasileira aproveitou a oportunidade e fez com que essa série de videogames dos clones, né, conhecidos como os clones, tão famosos clones no Brasil. Então, quando a gente fala de clone hoje em dia, pensando no hoje, muita gente fala de clone como se fosse uma coisa inferior, uma segunda opção. Mas naquela época, o clone não era conhecido como uma segunda opção. Na maioria das pessoas, ele era a única opção. Então, assim, tem muita gente que tem um carinho muito grande pelos clones. Até porque não teve, como eu falei, não teve esse acesso ao Nintendinho, né? Porque era um videogame importado, caro, e você não achava, não via. Então, por isso que os clones têm essa força tão grande, e teve essa força tão grande, né? O NES foi lançado pela Nintendo em 1985. O Nintendinho ele teve um papel muito grande na recuperação dos videogames naquela época. Já os clones, eles foram lançados no Brasil por volta dos anos 90 e eles tiveram uma grande força, tiveram uma demanda muito grande, porque a gente não tinha acesso ao original, que era o NES, né, no caso o Nintendinho. E aí surgiram vários nomes, várias marcas, vários videogames que marcaram os clones no Brasil. Por exemplo, Turbo Game, Top Game, Dynavision, Phantom System, fora muitos outros, né?
Então, nessa época aí foi quando a demanda dos clones foi muito grande e o Nintendinho a gente não tinha acesso a esse videogame. Por isso os clones têm essa força e teve essa força histórica aqui no Brasil muito grande. Historicamente falando, são videogames que marcaram a infância e marcaram a vida de muitas pessoas. Foi aí que foi principalmente o ponto inicial de muita gente no mundo do game, né? E como as pessoas tiveram mais acesso a esses clones, isso daí tem um valor emocional muito grande, né? Então não é justo ter uma comparação, você vai lá comparar placa, qualidade, não é isso. É muito além disso, né? Você fazer essa comparação. Os clones têm um valor, como eu falei, histórico, um valor emocional muito forte. Na verdade, é comparar função, contexto e memória. Não foge disso, essa comparação é mais nesse sentido. Outra coisa importante de se falar, que tanto o original quanto o clone tiveram várias versões. Por exemplo, o Nintendinho, ele teve a versão americana, né, que é o NES, e também teve a versão japonesa, que é o Famicom, né, que isso também foge um pouquinho para outra história. E os clones tiveram várias versões, o Dynavision teve várias versões, o Turbo Game também teve algumas versões diferentes. Então, assim, a gente não está falando só de um ou outro clone, a gente está falando de uma família de clones. Teve muito clone no Brasil, muito clone mesmo. Eu tive, além do Turbo Game, eu tive outro videogame que era um clone, que era que eu pedi para minha mãe, um Mega Drive, e ela me trouxe um clone. Como era o nome? Mega Power. Era isso, Mega Power. Então, que também era um clone. Então teve aqueles clones com mais qualidade e esses clones assim, inferiores. Por exemplo, o Turbo Game é um videogame fabricado pela CCE, o Dynavision também já é um videogame de mais qualidade. Então, assim, nesse meio assim teve muita coisa, muito clone mesmo. E isso explica porque a experiência muda tanto de um videogame para o outro. Eu não estou dizendo aqui que o Dynavision vai ter sempre vai ser sempre a mesma coisa, que o Turbo Game vai ser sempre igual e que a experiência com o Nintendinho vai ser sempre da mesma forma. Não é isso que eu estou dizendo, mas dá sim para fazer uma comparação entre eles. Agora vamos falar sobre a construção desses videogames. Aqui o original normalmente passa uma sensação de produto mais sólido, você percebe no encaixe, no acabamento, na robustez. Ele foi feito como um produto mais premium da época. Já os clones, eles variam mais. Tem clone mais honesto, tem clone mais simples, tem o clone com acabamento melhor, tem aquele clone com acabamento mais vagabundo, que a gente sabe muito bem que aqui no Brasil sempre tem esse tipo de coisa. Mas uma coisa precisa ser dita, o clone não significa automaticamente uma coisa ruim. Muita gente tem essa percepção, né? Muita gente acha que a gente fala em clone e já acha que é uma coisa ruim. O clone ele veio numa linha de pensamento que a função dele era fazer a pessoa jogar. Não era a função de impressionar ninguém. Então, a pessoa comprava o clone justamente para isso, para jogar. Não era para você se impressionar, achar, nossa, que lindo. A função dele era jogar e ele veio com essa linha aí, para jogar. Agora, vamos falar dos controles. Aqui entra uma coisa muito pessoal. Tem gente que prefere a sensação clássica do controle original, tem gente que cresceu com o controle do clone e se sente mais confortável nele. Na prática, quem quer jogar casualmente, os clones atendem muito bem, mas quem quer uma experiência mais fiel possível, o original tem um peso maior. Aqui entra menos técnica e mais memória afetiva. Agora, vamos para a parte que realmente interessa para muita gente, que é a imagem e o som. E é aqui que muita comparação morre. Sim, dá para notar a diferença. Dependendo do clone, a imagem pode variar muito. As cores podem mudar um pouco, o som pode ser um pouco diferente, a estabilidade pode mudar, mas eu vou ser bem sincero com você. Para a maioria das pessoas, isso não vai ser um problema real, principalmente para quem está começando agora que quer viver essa experiência. A diferença existe? Existe, mas ela não é assim tão absurda como as pessoas falam. Agora entra um ponto muito importante, um ponto que para muita gente isso muda o jogo, que é a compatibilidade. Muitos clones brasileiros foram pensados justamente para acertar mais tipos de cartucho. Isso na prática é uma vantagem enorme. Por quê? Às vezes o clone é mais flexível do que o original. E aí você começa a perceber uma coisa interessante. O original carrega mais peso histórico, com certeza, isso não tem como negar. Mas o clone, em alguns casos, pode entregar mais praticidade. Agora, eu quero falar um pouquinho da experiência real, da sensação de você sentar, ligar e jogar.
Sinceramente, aqui vai depender muito do que a pessoa procura. Vai depender mais do que ela quer do que da ficha técnica real do produto. Por exemplo, se você procura uma experiência mais real, mais autêntica, assim como foi antigamente com a originalidade, com certeza o Nintendinho tem um peso maior. Mas se você quer apenas jogar, se divertir e gastar menos, o clone faz muito sentido, ainda mais aqui no Brasil, para a realidade de nós como brasileiros. E se você curte esse tipo de conteúdo, chegou até aqui, está assistindo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, porque aqui eu vou procurar trazer o conteúdo, esses comparativos de forma mais objetiva, assim, sem muita enrolação. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Eu estou muito contente da forma que o canal tem crescido e com a sua ajuda eu tenho certeza que isso ainda vai ser muito melhor. Então, afinal, qual vale mais a pena? Vamos lá, sem enrolação, né? Se você procura uma experiência mais real, uma experiência mais autêntica, uma experiência mais assim, pensando mais em colecionar tal, com certeza o original faz mais sentido, né? Que no caso é o Nintendo, é o Nintendinho, né? Se você for por esse lado, com certeza ele é quem vale mais a pena. Agora, se você só quer jogar, se divertir, ter acesso fácil e pagar menos, como a gente falou, vai no Dynavision, vai no Turbo Game, que com certeza ele vai suprir sua necessidade, ele vai atender a sua expectativa. E eu vou mais além. No Brasil, os clones não são uma alternativa, eles fazem parte da história. Eles fazem parte do contexto geral de uma história de videogame incluída aqui no nosso país. Bom, enfim, quer dizer que não existe uma resposta universal para isso. Existe a resposta baseada no que você quer, no que você procura, entende? Como eu falei, se você quer originalidade, se você quer uma coleção, vale muito mais a pena você ir pro lado original. Porém, eu considero os clones aqui no nosso país um produto original do nosso país, entende? Ele é um clone do Nintendo, do Nintendinho e tal, mas, cara, eu não vejo a minha coleção sem o meu Turbo Game, eu não consigo ver minha coleção sem ele, eu não consigo ver minha coleção sem o meu Dynavision. São videogames que eu sou apaixonado, que eu amo. O Turbo Game é um dos videogames preferidos da minha coleção. Por quê? Porque foi o que eu tive. Então, pra mim, ele tem um apego emocional muito grande. Por isso que eu falo, depende muito do que você quer. Claro, o Nintendinho, esse aqui eu não tive acesso, eu ouvia falar, e por isso também é um videogame que eu queria ter muito na coleção, porque era fora da minha realidade da época. Então assim, o que você vai ter na sua coleção é o que você quer, é o que faz sentido para você, e isso que é legal, isso que faz a minha coleção ser diferente da sua, o meu gosto ser diferente do seu, isso que é bacana de ter, né? É bacana de viver. Então é isso, gente. Já deixa aí nos comentários se para você faz mais sentido ter o clone ou o original. E também, aproveitando o gancho, me fala aí embaixo aí, qual foi o seu primeiro videogame? Quando tudo começou na sua vida, qual videogame que você mais gosta? Pra gente começar a dialogar aí nos comentários. Eu prometo que eu vou curtir os comentários de todo mundo e vou dar resposta para todo mundo. O que eu acho gostoso, eu acho legal é essa interação entre nós aí. Conhecer a realidade de cada um, conhecer a coleção de cada um. Beleza, galera? Tamo junto, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, que me ajuda demais, e curtir. Beleza? Fiquem com Deus, um bom restante de semana e fui!